eu estou em 1 Pedro, vou continuar da onde eu parei na semana passada, tá bom? Peço que você abra aí o texto sagrado comigo, 1 Pedro capítulo 5. Nós caminhamos com a ideia do sofrimento na semana passada, no último domingo. Semana que vem eu falo sobre os deveres do ministério, onde Pedro vai falar sobre o pastor e a liderança, e então eu estou em 1 Pedro 5,5. Diz assim o texto sagrado: rogo igualmente aos jovens, sede submissos àqueles que são mais velhos, outrossim no trato de uns para com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por essa expressão da Tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração e trabalhe em nós, a fim de que o nosso entendimento seja pautado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê essa condição de servos e que o Senhor, como mestre, ensine o nosso coração, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade a falar em nossa mente e a remover alguns conceitos que não são do Senhor, e assim que possamos passar pela transformação da nossa mente. No nome de Jesus pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, edifique a Tua igreja, tenha misericórdia de nós. Queremos ouvir a Tua voz e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Humilhai-vos sob a poderosa, a potente, algumas versões diz a potente mão de Deus. Nós estamos chegando no final da primeira carta de Pedro, e Pedro aqui nesse finalzinho da carta vai dar alguns conselhos. E esses conselhos estão extremamente ligados com aquilo que nós estamos vivendo, uma vez que a igreja do primeiro século estava passando por um momento de grande adversidade, de sofrimento, de perseguição, e Pedro então vai dar algumas orientações à igreja no momento de crise. E é claro que nós vivemos um momento extremamente adverso, difícil, nós temos vivido tempos difíceis, não sei se os irmãos concordam comigo em várias áreas, e nós precisamos de orientações de Deus para seguir a nossa caminhada cristã. E é interessante nesse texto porque Pedro se direciona aos jovens, mas antes disso ele já tinha falado com os maduros, com os líderes da igreja. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar no capítulo 5, verso 1, que ele já rogou aos presbíteros, ou seja, aos líderes da igreja, aos pastores da igreja, à liderança da igreja. E presbíteros aqui traz a ideia também de pessoas maduras. Então ele já tratou com os maduros, que nós falaremos na semana que vem. E agora ele vai falar com os jovens e depois ele vai falar de uma maneira geral. E aqui nós já podemos entender uma questão muito importante do nosso tempo. Algumas igrejas têm feito um recorte em seu movimento, em seu público. Por exemplo, nós temos em nossa cidade igreja somente para jovens. E algumas igrejas históricas estão fazendo culto somente para maduros e idosos. Tem igreja que é voltada somente para criança. E o que o Pedro está dizendo para nós é o seguinte: não existe isso. Igreja somos todos nós. Não há essa ideia de que somente uma igreja de jovens, porque os jovens, sem a sabedoria dos maduros, eles não terão a mobilidade, eles vão se perder em algum momento. E também se nós fizermos um culto ou uma igreja pautada somente para maduros e idosos, daqui a pouco essa igreja, depois de algumas décadas, essa igreja vai acontecer o quê? Vai ser extinta. E nós precisamos dessa mobilidade das crianças, desse chororô, dessa falação das crianças entre nós. Precisamos da vitalidade dos jovens, mas também precisamos da maturidade e a sabedoria que vem dos idosos. Então Pedro está dizendo o seguinte: nós somos uma comunidade e todas as gerações devem permanecer debaixo
da potente mão de Deus. Então precisamos ensinar os nossos pequenos a dependerem de Deus, os adolescentes e jovens, os adultos e os idosos a continuarem confiando na potente mão de Deus. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, ele está como leão, rugindo, buscando uma brecha para tragar e devorar alguém. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Então vamos dar uma olhada aí no versículo 5. Rogo igualmente aos jovens. O que nós esperamos dos jovens? Diz Pedro, nós esperamos que os jovens sejam submissos, que os jovens se submetam à autoridade daquelas pessoas que já têm maturidade. E aqui submissão é estar em sujeição. É muito interessante porque Pedro já havia dito o seguinte, que nós precisamos nos submeter aos nossos patrões. Pedro já disse que nós precisamos nos submeter às autoridades constituídas, e aí ele fala para os jovens, ou seja, jovens, vocês devem estar em sujeição àqueles que têm mais experiência. E no mundo secular o que nós vemos é o seguinte, os jovens não querendo ter nenhum tipo de sujeição e de submissão às pessoas que são mais experientes. Quando a gente fala com alguém que tem pouca idade, eles não querem ouvir, mas na igreja esse princípio deve ser bem estabelecido. Na igreja, os jovens devem sim ouvir os mais experientes. Eu me lembro quando era jovem, não posso falar isso agora, né? E aí minha mãe ia dar aquele sermão. Quem aqui já tomou sermão da mãe quando vai sair de casa? Levanta a mão, sem vergonha, vai. E aí a mãe chama e começa a dar aquele sermão. O que a gente falava? Não, eu já sei, já queria sair, não quero ouvir. Não, encurta isso daí, eu já sei, pula esse pedaço, eu já sei. A pergunta é, sabíamos mesmo? Ah, se nós tivéssemos ouvido todos os conselhos da mamãe e do papai, quantas questões nós teríamos evitado na nossa vida. O que Pedro está dizendo é o seguinte, jovens cristãos, vocês são mais novos, ouçam os idosos, ouçam as pessoas que têm cabelinho branco, por mais que esteja pintado, ouça, respeite, porque ao longo da vida, essas pessoas foram acumulando experiências cristãs e estão aptas para ensinar. Agora, nem todo idoso cristão é sábio. Eu ensino isso para o meu filho. Porque a gente fala o seguinte, a pessoa já é madura, já tem cabelo branco, então ela tem o que ensinar. Tem alguns que não. Tem alguns que se comportam como crianças. São imaturos, mesmo tendo idade. E o que Pedro está dizendo é o seguinte, jovens, prestem atenção naqueles homens e mulheres da igreja que têm muita experiência, que têm sabedoria, e aprendam com eles, porque eles são mais experientes na jornada cristã. É interessante que como Deus coloca algumas pessoas na nossa comunidade, por exemplo, com muita sabedoria, com muito entendimento, para nos ajudar a direcionar as decisões da igreja. E nós damos graças a Deus por isso. E nós, que temos menos idade, precisamos sempre ouvir a experiência daqueles que já percorreram uma jornada maior do que a nossa. E aí, quando nós ensinamos isso para a nova geração, há uma junção, e os idosos se sentem parte da igreja, e as crianças também se sentem parte da igreja. Então veja que não é uma igreja direcionada a um público. Qual que é o público-alvo da Igreja Batista Nova Canaã? Gente, pessoas, desde a tenra idade até a terceira idade. O pessoal fala que é terceira idade ou boa idade. E aí, quando eu falo isso, alguém fala assim, porque o senhor não chegou nesse tal de terceira idade para falar que é boa idade. Mas é a linguagem clássica, não é? Então, desde a tenra idade até a partir dos 60. E o que nós precisamos na igreja? De homens e mulheres maduras que vão nos ajudar a discipular e cuidar dos jovens. E o que os jovens precisam fazer? Se submeter e ouvir as orientações daquelas pessoas que são extremamente maduras. Lá fora, quando eu vou conversar com algum jovem, ele fala assim, não, pastor, isso daí é papo de igreja. Agora, na igreja, quando a gente chama um jovem para conversar, tem que dar ouvido.
Porque se não der ouvido para o pastor, para a liderança, para os professores, vão dar ouvido para o professor da faculdade, vão dar ouvido para o professor lá da escola, e lá eles não têm os conceitos cristãos. E aí quando chega na faculdade, se não tem sabedoria de Deus, quando chega no trabalho, se não tem sabedoria de Deus, vai se desviar do caminho. É o que dizem as estatísticas da ABU, Aliança Bíblica Universitária. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então precisamos formar em nós esse ambiente de aconselhamento bíblico. É o que Pedro está nos ensinando. Mas depois ele vai falar para nós de todos os irmãos, da igreja de forma geral, no trato de uns para com os outros. Então, como nós nos relacionamos. E ele vai usar uma expressão que eu acho muito interessante, ele fala o seguinte: cingivos de todos de humildade. Todo mundo na igreja deve vestir o avental da humildade. Fui fazer a lição de casa e essa expressão cingir tem a ver com aquele avental que os escravos usavam para não sujar a roupa. Que basicamente é a mesma edumentária que Jesus usou quando foi lavar os pés dos seus discípulos. O que Jesus fez? Bacia, toalha, cingiu aqui nessa parte central, colocou o cinto, colocou o avental e foi servir. Então dá a ideia para nós de uma vestimenta. O que Pedro está dizendo é o seguinte: todos nós, na caminhada cristã, precisamos vestir a roupa da humildade. Não faz sentido falar de cristianismo, falar de vida com Deus, falar de espiritualidade, falar de santidade, falar de amizade, falar de relacionamentos e não citar a virtude da humildade. Como nós precisamos de humildade. Infelizmente, na nossa cultura, nós confundimos humildade com uma vida simples ou de pobreza. Mas tem muitos pobres que são mais arrogantes do que tem dinheiro. E tem muita gente que tem dinheiro e é muito humilde. Nós conhecemos essa realidade. E humildade bíblica tem a ver com um coração quebrantado, não com posses financeiras. Porque tem muita gente muito paupérrima que tem uma arrogância extremamente aviltante. Natália e eu que trabalhamos com ação social, tem muita gente que precisa da ajuda, mas ela não pede ajuda. Isso é sinal do quê? Arrogância, prepotência. E tem muita gente que ajuda e fala assim: eu não quero que ninguém saiba. Isso é o quê? Humildade. Então veja que Pedro está falando o seguinte: todos nós cristãos devemos nos vestir de humildade, porque Jesus deu o exemplo para nós. Ele vestiu esse avental de escravo, foi servir, lavou os pés de todos os discípulos, e nós precisamos lavar os pés uns dos outros, ou seja, precisamos viver em humildade, demonstrar humildade, passar humildade. E humildade aqui no grego é disposição mental de uma simples atitude ou de querer ter uma vida simples. Você pode até ter recursos, mas você, lá dentro de si, você permanece uma pessoa simples. E de verdade, irmãos, como é gostoso viver com gente simples, não é? Gente sem frescura, sem vaidade, gente simples de relacionamento. E por isso que essa visão, às vezes, de que tudo tem que ser muito rebuscado, muito chique, muito glamuroso, que faz parte desse chamado movimento evangélico, não combina com o nosso estilo, combina? Nós, pelo menos da Nova Canaã, não somos assim. E eu quero ser um ponto fora da curva. Nossas reuniões sempre terão a marca da simplicidade. Como nós vamos fazer o café da manhã do próximo domingo? Na simplicidade. A Natália está aí com a Marilise dando para cada família: você traz um bolo, você traz um requeijão, você traz não sei o quê. Pastor, como que vai ser? Cada família traz, junta numa mesona lá na parte superior, a gente ora, dá graças a Deus e come. Mas vai ter isso, vai ter aquilo? Não, vai ter todo mundo celebrando de uma maneira simples, porque a igreja primitiva no livro de Atos crescia pela simplicidade e singeleza de coração. Aí vieram esses caras aí que invadiram as igrejas evangélicas e falaram para nós que todos os nossos eventos, todas as nossas reuniões precisam ser muito glamurosas, precisamos ter uma banda famosa, precisamos ter um pregador que corta o cabelo daquele jeitinho, tem um coquezinho, usa umas camisinhas bem justinha, grudada. Está na moda, mas nós não queremos ser da moda, nós queremos ser bíblicos, amém?
Queremos que toda a nossa igreja seja vestida pela humildade. Que a arrogância bata retirada da nossa comunidade, em nome de Jesus. Porque Deus, na realidade, resiste, essa expressão é muito forte para mim, resiste aos soberbos. Dá uma olhadinha comigo. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. E aqui Pedro está citando Provérbios capítulo 3, ele vai dizer assim, olha, o olhar altivo e o coração orgulhoso são pecados diante do Senhor. A gente conhece gente com olhar altivo, não conhece? Gente que olha para nós assim, e parece que a pontinha do nariz dele está apontada lá para o céu, né? Ele olha para você assim de uma maneira, parece que, olhar altivo, coração orgulhoso. Você pega a pessoa que tem um coração orgulhoso, quando você chega assim, fala assim, por exemplo, eu ganhei esse copo. Aí você está todo feliz que você ganhou esse copo. Você sabe que é um copo simples, por exemplo, um copo descartável. Aí fala assim, não, eu ganhei um copo descartável que ele é revestido com não sei o que tem. Aí na semana que vem você vem assim, eu falo assim, olha, eu comprei um copo lá na loja do centro, ele é revestido com não sei o que tem, mas ele tem o meu nome. Aí na outra semana, a pessoa que é orgulhosa fala assim, eu comprei esse que está na moda aí, que você põe água gelada, algumas pessoas colocam cerveja também, e ele dura aí 3, 4, 5 dias lá e não sei como que chama o copo, lá mandaram para mim, é R$300 o copo. O copo. Pessoa com coração orgulhoso. Ou você chega todo feliz e fala assim, olha, nessa crise que nós estamos vivendo, troquei os 4 pneus do meu carro, foi uma luta, rapaz, vou pagar lá parcelado. Aí ele chega para você e fala assim, não, sabe o que foi? Paguei à vista. Coração orgulhoso. Deus resiste a essas pessoas. E essa expressão aqui, resistir, tem a ver com o seguinte, Ele não atua nessas pessoas, porque essas pessoas, elas querem se colocar como superiores. Deus se opõe ao soberbo. Tem muitas pessoas que têm soberba em seus corações e Deus não abençoa. Às vezes até tem muito recurso, tem muita influência, mas não tem uma vida feliz. Agora, Deus concede graça às pessoas que têm o quê? Humildade. Os humildes receberam a graça de Deus e não têm essa resistência do Senhor, têm o coração quebrantado. Então veja que Deus reage às duas atitudes. Ao coração soberbo, arrogante, Ele resiste. E aquelas pessoas que têm o coração quebrantado, pautado pela humildade, Ele abençoa, Ele concede graça, Ele ajuda, Ele fornece ações. E Pedro aqui vai trabalhar com a ideia da humildade diante de Deus, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. E aqui cabe um ensino incrível. Nós, às vezes, pensamos que nós precisamos nos humilhar diante das pessoas. Uma pergunta. Jesus, ele foi humilde diante de Deus ou diante das pessoas? Vou tomar água. Jesus foi humilde diante de Deus? Vou reformular aqui. E porque ele foi humilde diante de Deus, ele foi humilde diante das pessoas. Então, olha o ensinamento de Pedro. Em primeiro lugar, você não precisa se humilhar diante das pessoas. Você precisa se humilhar diante da potente mão de Deus. Então, aonde eu mostro a minha humildade? Diante de Deus. E como eu mostro a minha humildade? Reconhecendo o meu pecado, reconhecendo a altivez do meu coração, reconhecendo que eu não sou tudo aquilo que eu deveria ser diante de Deus, que a minha santidade ainda é pequena, é falha, então eu me humilho diante de Deus e peço que Ele trabalhe no meu coração. E isso a Bíblia vai chamar de quebrantamento. E essa é a minha pergunta. O seu coração está quebrantado? Você se vê como vaso e barro diante do Senhor e Ele como oleiro que vai trabalhando na sua vida? Nós precisamos, amados irmãos, ter essa humildade, de nos humilharmos diante de Deus, de chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu erro muito durante a minha semana, eu vacilo muito na criação dos meus filhos, eu sou muito displicente na Tua obra, no Teu reino, eu preciso de quebrantamento, eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração, eu preciso me humilhar diante do Senhor, para que eu possa ter essa humildade como marca na vida das pessoas que estão ao meu redor. Humilhai-vos, portanto, diante da poderosa mão de Deus. E aqui é interessante porque nós vamos entender que nós não temos força,
que nós não temos poder, que o poder todo está nas mãos de Deus. Nós somos impotentes, mas estamos debaixo da potente mão de Deus. Quantas vezes nós queremos ganhar as nossas lutas diárias na força, e vem a Bíblia e fala o seguinte: nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Ou seja, quem se humilha diante de Deus, recebe a força que vem do alto. Humilhe-se diante de Deus. Eu não sei quais são as suas lutas, quais são as suas crises, quais são as suas dificuldades, mas o meu conselho, segundo Pedro, é o seguinte: humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Porque se você se humilhar diante da poderosa mão de Deus, Ele, no tempo oportuno, vos exaltará. E aí vem Jesus e já nos ensinou isso: quem se humilha diante de Deus será exaltado, mas quem se exalta diante de Deus será humilhado. Agora, o que nós precisamos entender aqui, tem essa interpretação no texto, é que nós queremos tudo para ontem. Nós vivemos nessa sociedade extremamente imediatista. E aí Pedro vai falar o seguinte para nós: não é no seu tempo, não é na sua agenda, não é do seu jeito, não é no dia que você quer. Essa ideia que eu determino não funciona para Deus, e Ele vai te exaltar no tempo oportuno. E a minha pergunta para o texto, para Pedro, foi o seguinte: Pedro, o que significa tempo oportuno? Tempo oportuno é no tempo que Deus quer. Às vezes nós falamos assim: Deus, me honra hoje, para que todo mundo saiba. Deus, me abençoe agora, nesse momento. Tira do meu coração esse sentimento. E Deus vai falar o seguinte: se humilha, se quebranta. No tempo meu, no tempo de Deus, no tempo oportuno. E aí a gente fala sempre o seguinte: tudo acontece no tempo de Deus. Lembra a expressão de Salomão? Há tempo para todo o propósito da parte de Deus. Tem algumas coisas que a gente recebe um não de Deus e a gente não gosta do não de Deus. Fala a verdade. E Deus responde no tempo certo. E aí, com maturidade cristã, você olha no retrovisor da vida e fala assim: ah, entendi. Se essa bênção chegasse nesse momento, não ia ser tão adequado como foi agora. Chegou no tempo oportuno. Tem um tempo certo, o tempo oportuno, quando você está preparado, preparada, e Deus decide te abençoar naquele momento. Isso é o tempo oportuno. Na minha caminhada ministerial, que completei agora 3 anos à frente da igreja, eu cheguei na Igreja Batista Nova Canaã no tempo oportuno. Não tinha que ser um ano antes e não tinha que ser um ano depois. Foi no tempo oportuno, 1 ano de preparação, depois veio pandemia, tá bom? Um tempo oportuno. Foi nesse exato tempo, nesse exato momento. Tinha que ser agora. Às vezes a gente fala o seguinte: eu estou vivendo isso. Por que meu tratamento demorou? Falei, quantas pessoas eu tive contato? Fiquei pensando nisso. Em 3 anos eu tive contato com centenas de profissionais da saúde. Pude falar do amor de Deus para um monte de gente. Agora está chegando a luz no fim do túnel. Então, no tempo oportuno, no tempo que foi importante para mim, Deus tratou no meu coração, amadureci e Ele decidiu conceder a sua bênção. Então guarde isso: as coisas de Deus, com pessoas humildes, acontecem no tempo de Deus, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E isso nos ensina a ter gratidão e abandonar a murmuração. Ah, pastor, tal coisa não deu certo, tal coisa não funcionou nesse tempo. É porque não era o tempo de Deus, simples assim. E o que nós precisamos? De humildade para reconhecer e agradecer que Ele está governando todas as coisas, no tempo de Deus. E aí, no tempo de Deus, a gente entende que nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Dá uma olhadinha no versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. A pergunta é: quem não é ansioso? Ou quem não está ansioso? Teve um dia que eu toquei no tema da ansiedade, alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu não sou ansioso. Não? Eu perguntei para ele assim: o seu time vai jogar quando? Ah, tal dia. Eu falei: então você sabe, então você já está antenado no dia que o seu... Então você não vem com esse papo aí que não, eu não sou ansioso. Todos nós, humanos, sofremos com ansiedade. Hora ou outra ela vai chegar em nossa vida. Alguns
menos, outros mais, mas todos nós vamos sofrer com a ansiedade. Haja vista que Jesus disse o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai beber, com aquilo que você vai se vestir. Dá uma olhadinha nas flores e você vai ver que nem Salomão se revestiu com tanta beleza. Então, se Deus cuida das flores, vai cuidar de você. Se Deus cuida dos pardais, Deus vai sustentar você. Se até o rinoceronte toma água, você também vai tomar. Você vai ser cuidado por Deus. E aí Paulo vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Ele vai citar o mesmo discurso de Jesus e vai falar da ansiedade em relação à oração. E Pedro, como apóstolo, vai dizer o seguinte para nós: não precisamos andar ansiosos, ou não devemos andar ansiosos, mas nós precisamos entender e aprender uma coisa: quando a ansiedade chegar, o que a gente vai fazer? Lançar sobre. E a humildade tem a ver com esse reconhecimento de que Deus cuida de nós, de que Deus está atento àquilo que toca a nossa vida. E ao falar da ansiedade, nós precisamos lembrar que a ansiedade foi considerada o mal do século 21. Ansiedade tem a ver aqui no grego com estrangulamento. Então a pessoa que sofre com ansiedade, ela se sente sufocada. É como se uma pessoa estivesse apertando o pescoço dela. Isso é ansiedade, dá um nó na garganta, aperto no coração, uma agonia. Esse desejo de querer controlar o dia de amanhã. Já passei por uma síndrome de burnout, excesso de trabalho. Eu me lembro que uma das vezes que tive crise de ansiedade, parecia que a morte estava chegando. Aquilo prendia o meu coração e aqui sufocava a minha respiração. Eu não conseguia entender isso. E aí, quando fui tratado, eu entendi que aquilo era ansiedade. E nós precisamos entender isso. Às vezes a gente banaliza e a gente não entende que a ansiedade pode gerar depressão, pode levar a outras realidades psicossomáticas extremamente difíceis. O que Pedro está falando é o seguinte: quando você se sentir ansioso com alguma coisa, com alguma situação, com alguma demanda da vida, o que nós devemos fazer? Lançar sobre Jesus. Por quê? Porque Ele cuida do meu e do seu coração ansioso. Amém. Quem é humilde, percebe e reconhece o cuidado de Deus. Então a ansiedade vai deixar de rondar o seu coração? Não. Todo dia, toda semana vai rondar o seu coração. E quando a ansiedade estiver sobre os seus ombros, o que você tem que fazer? Olha a recomendação de Pedro: tira dos seus ombros, porque você não consegue carregar, você vai ficar estrangulado, você vai se sentir sufocado. Pega a ansiedade e lança sobre os ombros de Jesus, que é o nosso bom pastor. E essa expressão lançar sobre tem a ver com aqueles homens que pegavam os seus animais de carga e lançavam o quê? As mantas sobre os seus animais para depois selar o seu animal. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: tira dos seus ombros e coloca sobre os ombros de Jesus. Tira de você o peso e coloca sobre Jesus, porque Ele é o bom pastor, porque Ele cuida de nós. O que nós precisamos lembrar quando nós estamos com ansiedade é que Deus está cuidando de nós. Falam amém, amém. Eu não sei o futuro, não sei o amanhã, mas Ele está cuidando. Ele já está lá. Ele já está provendo. Aí eu me lembrei do salmista quando ele diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Ele vai manter a sua vida, jamais permitirá que o justo seja abalado. Então fique firme, confie no Senhor. Terceiro e último lugar, nós precisamos resistir ao diabo. Eu não gosto muito de falar nele, né? Vocês já perceberam disso, mas eu preciso explicar aqui esse texto. Dá uma olhadinha aí no versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém que possa tragar. A dependência de Deus te leva a enxergar que Deus te protege, mas também que nós precisamos resistir ao diabo. E resistir ao diabo com duas posturas. A primeira postura é sobriedade. Eu já expliquei isso semana passada. Sobriedade não tem a ver apenas e tão somente com a falta de álcool, né? Porque a pessoa que está sóbria é a pessoa que não está embriagada ou não está entorpecida pelo álcool. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: a sobriedade é quando nós estamos completamente com a capacidade cognitiva de ter discernimento,
Diante desses dias difíceis que nós vivemos, o que ele está dizendo para nós é o seguinte: sejam sóbrios, tenham discernimento, tomem cuidado com tudo e com todos. Eu já disse isso, com as músicas, com a cultura, com os filmes, com as séries, tome cuidado, tenha sobriedade, tenha discernimento, cuidado. Com as questões ideológicas, tome cuidado, filtra tudo pelo Espírito Santo, tome muito cuidado, porque tem muita coisa tentando invadir o nosso coração, invadir a nossa mente. Então Pedro está falando o seguinte: o diabo está usando tudo, inclusive a cultura, inclusive tudo aquilo que forma a nossa cabeça para nos tirar do foco. Então tenham sobriedade, porque ele está rodando a terra. Mas também sede vigilantes. Vocês precisam de sobriedade, mas vocês também precisam de vigilância. E a vigilância foi ensinada por Jesus, lembra disso? No sermão profético, Jesus falou o seguinte: vigiai e orai. Vigie e ora. O que a gente fala para os nossos irmãos sempre, passando pela prova? Vigie, irmão. Vigie e ora, vai orar. Vamos vigiar, vamos permanecer em vigilância. E vigilância tem essa ideia de estar em alerta, manter-se acordado. Porque tem muita gente dormindo. E o diabo está dormindo? Está trabalhando, à tona, fazendo o trabalho dele. E nós precisamos de discernimento e vigilância. E vem Pedro e Paulo diz assim para nós: desperta, ó tu que dormes. Lembra da igreja de Éfeso? Ô igreja, você está dormindo, desperta, fica acordado, porque o diabo está trabalhando. Então quando surge algum foco de algum problema de relacionamento, a gente precisa atacar logo, porque ele tenta fazer o quê? Minar os relacionamentos da igreja. Às vezes você não está bem, você não cumprimenta alguém, a pessoa vai viver a semana e ela fala assim: eu acho que o pastor não está bem comigo, ele não me comentou na porta. Ou por exemplo, vou dar um exemplo agora atual que eu trabalhei e citei semana passada. Saí de férias. Quando eu voltei de férias, um assunto aí meio estranho no coração da igreja: o Gerson vai embora. Aí eu precisei chegar aqui, falar, explicar, mostrar. Falei: gente, está tudo certo, está tudo tranquilo, vamos continuar o nosso projeto. Porque ele é sorrateiro, ele joga informações, e quando nós não estamos vigilantes, a gente está dormindo. Quer ver aqui? Se a gente perdeu 2 cultos, a gente perde o bonde da igreja, não é assim? Eu fiquei 2 semanas fora. Quando eu voltei, eu fiquei meio... Falei: eu preciso entrar, preciso visitar o povo, preciso me enturmar para saber como que a igreja está caminhando. Então, às vezes, o diabo usa uma pessoa que faltou, por exemplo, 2 vezes no culto, ou 2 semanas consecutivas, e solta uma história. Você viu? Parece que aconteceu isso. Não aconteceu nada. Nada. Então, a gente precisa ter o quê? Vigilância. Porque o diabo, ele anda ao derredor. E aí, curiosamente, lendo o livro de Jó, lembra quando Deus está provando Jó, permitindo que Satanás toque na vida de Jó? Mas aí, vale a pena lembrar que Deus dá o limite. Quem que coloca o limite? É o diabo. Deus fala o seguinte: nisso, e nisso, e nisso você pode tocar. Nisso, e nisso, e nisso você não pode tocar. O diabo também está circunscrito à vontade de Deus. Deus é soberano. Ele fala o seguinte para ele: de onde você vem, ô Satanás? O que Satanás fala para Deus? Eu vim de rodear a terra. Eu estou andando, eu estou verificando, eu estou dando um rolê por aí. Eu estou vendo esses irmãos aí. Eu estou vendo Jó. Jó foi um páreo difícil para o diabo. Agora a pergunta é: e para nós? Ele sabe aquilo que a gente está consultando na internet, ele sabe, ele conhece as nossas fraquezas, ele está buscando um tempinho para pegar a gente, uma brecha para pegar a gente, porque ele conhece as nossas dificuldades, ele conhece as nossas vulnerabilidades, e por isso Pedro vai usar essa imagem do leão. E aí Timóteo fica lá assistindo aqueles vídeos lá de bicho lá, eu fico olhando. O leão nunca sai para atacar se ele não vai pegar. Dificilmente, eu estou lá acompanhando com ele lá um seriado lá, dificilmente um leão dá um ataque e ele não pega a presa. Dificilmente. O que Pedro está dizendo é o seguinte: se vocês não tiverem vigilância e se vocês não tiverem discernimento, ele vai atacar e vai pegar. Então, o que eu quero que vocês façam? Dependam de Deus, se submetam a Deus. Aí, aula de português: se submetam sob. Vamos fazer uma diferenciação aqui. A professora falava do sob,
O sob é o quê? Está debaixo, sobre. O celular está sob, debaixo, sobre. Onde que a gente tem que ficar? Debaixo da potente mão de Deus. Debaixo da potente mão de Deus você tem humildade. Debaixo da potente mão de Deus você pode lançar sua ansiedade sobre Ele. E debaixo da potente mão de Deus você pode resistir ao diabo. Eu preciso encerrar porque meu tempo acabou. E eu espero que Deus continue a falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém?